Mateus 6,6, versículo único. A gente vai até em outros textos, mas esse é o texto áureo. Aleluia. Você pode dizer aleluia? O texto, ele diz o seguinte: tu, porém, eu vou respeitar as vírgulas, vamos lá? Tu, porém, quando orares, entra e orarás, que está teu Pai que vê ti. Senhor nosso Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos, toma cada um de nós nas tuas mãos e fala conosco, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Deus. Levanta uma das suas mãozinhas para o alto e diz: Deus, tudo que vier de ti, eu recebo. Esse texto, ele começa dizendo: tu, porém, discípulo vira, ou melhor, os discípulos estão diante de Cristo, e ele deixa para os seus discípulos uma narrativa. Ele diz: tu, porém. Ele especifica, não é com qualquer um. Ele não está tratando com qualquer um, ele está dizendo: tu, porém. Tu, porém, não vai proceder como eles. Eu não quero que você proceda como eles. Tu, porém, porque eu te conheço. Tu, porém, porque eu sei com quem eu estou lidando. Tu, porém, porque eu já estive com você no quarto. Tu, porém, porque contigo eu já tive intimidade maior do que tenho hoje. A culpa não é minha, a culpa é sua. Então tu, porém, quando orares, quando o Senhor vir e diz tu, porém, quando orares, Ele está dizendo a respeito de esquecimento. Ele está dizendo assim: olha, você já orou mais, ou na verdade você nem tem orado. Então tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Difícil é trazer novamente isso que talvez você tenha perdido à tona. Não é fácil voltar a frequentar o quarto. Não é fácil voltar, porque às vezes o caminho ficou perdido no meio da sua trajetória. Mas o texto está dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Por que teu? Teu porque foi você que construiu. Teu porque foi você que o projetou. Teu porque quando você projetou, eu resolvi entrar nele. Teu porque eu conheço o quarto. Teu porque ele é teu. Você o construiu, eu entrei, e com isso nós nos relacionamos no quarto. O Senhor e eu e o Senhor. Então ele não está falando de um ambiente que ele nunca esteve. Ele está falando de um ambiente em que ele já esteve, e eu também, você também. Ele está falando a respeito de um ambiente em que nós olhamos para esse ambiente, de repente ele está distante de nós, mas é um ambiente que eu já estive, mas eu esqueci. Pastor, tem como esquecer? Tem como esquecer? Tem. Se nós formos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12,
Esse texto, ele diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha, me ajuda, não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e tinha como uma filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante, ou melhor, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha, me ajuda, a cordeirinha de quem? Do homem que preparou, e a preparou para o homem que havia chegado. Me ajuda? Então, vamos ler juntos isso aí? Então, e pela cordeirinha restituirá, porque fez tal coisa, e por que não se compadeceu? Então disse Natã a Davi: tu és o segundo coração de Deus. Não está falando de uma pessoa qualquer, está falando do segundo coração de Deus. Vira para ele e diz assim: tu és o homem. Aí nasce o Salmo 51, a confissão de pecados. Davi, ele vai dizer: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a multidão das tuas benignidades. Sabe, amados, nós temos vivido dias mais, ou dentre esses dias, parece que uma legião tem se levantado. E às vezes o Senhor está com saudade do relacionamento que você tinha com Ele. O Senhor está com saudade daquele tempo em que você orava e tu esqueceu agora o caminho do quarto. Ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Ele está te chamando de volta a um tempo que você perdeu, a um tempo que se foi. Eu quero falar aqui de um tempo teu com Deus, em que você entrava nesse quarto e rolava no chão. Você entrava nesse quarto e você se deleitava na presença do Pai. Um quarto que não é um quarto, um quarto que é um ambiente que você criou, um quarto que não é um quarto propriamente dito, um quarto que pode ser aquele momento em que você dirigiu o seu automóvel, que você estava na condução, uma condução cheia, mas você era tão sincero, tão sincera com Deus, e Deus ouvia, Ele ouvia a tua oração, mas de repente as coisas melhoraram para você, de repente as coisas têm fluído na sua vida, de repente as coisas têm acontecido, e você tem se perguntado: orar para quê? Para um Deus que conhece o que eu sinto, sabe o que eu preciso. E Ele vira e diz: tu, porém. Ele especifica, porque comigo, contigo há um relacionamento. Ele diz: tu, porém, que já se relacionou comigo outrora e que precisa voltar a se relacionar. Mas, Senhor, o que eu vou fazer? Ele está dizendo: para voltar a se relacionar, você tem que descobrir ou redescobrir o caminho para o quarto. Você tem que entender que existe um lugar que você construiu. Existem palavras que quando você começava, Deus se manifestava. Quando você começava a orar, o Senhor vinha e Ele enchia o ambiente. Por eu ter sofrido muita perda na minha família, todas as vezes que eu senti odor de rosas,
Eu lembrava de morte, até eu descobrir na palavra que Cristo é a rosa de Saron. Existem manifestações que tu está achando que é para o mal, e é o Espírito Santo se apresentando na sua vida. Ele está com saudade desse tempo. E hoje, eu digo diante de Deus, hoje quando eu sinto o cheiro de rosas, eu começo a glorificar, porque eu digo: Senhor, eu não sei o que houve, mas eu sei que anjos estão nesse lugar, a tua presença está nesse lugar. Eu quero te dizer que Deus está com saudades. E é claro que, se eu for usar a teologia, nós não vamos entender essa palavra saudades no conceito de Deus. Mas Ele sente falta de você. Ele sente falta dessa conversa. Ele sente falta quando você caminhava, deixa o texto, quando você compreendia, quando você entendia quem Ele era, quem Ele é e quem Ele continuará sendo. Aquele momento em que nada acontece na tua vida, mas tu sabe quem é teu Deus. Aquele momento que você está feliz, mas agora você quer orar porque você está feliz. Ele está te chamando de volta. Ele está te redirecionando ao caminho do quarto. Ele está dizendo: tu tem orado muito, mas tu não tem entrado no quarto. Você compreende? Você tem falado muito, mas não é no quarto que você tem falado. Você tem orado muito, eu tenho visto, mas não é no quarto. Você está em outros ambientes. Porque às vezes nós queremos orar para mostrar para as pessoas que nós oramos. Nós queremos orar para que fique evidenciado que nós somos de oração. E o Senhor está dizendo: não é esse ambiente que eu estou falando. Não é deste ambiente que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao quarto, ao lugar que você construiu, a um lugar de adoração, a um lugar que tu me busca, eu me manifesto, a um lugar que você fala e eu te ouço, e no momento certo eu falo e você me ouve. Eu estou te chamando de volta para esse ambiente, e estou te chamando porque te vejo como discípulo. Estou te chamando porque não estou te cobrando nada demais. Eu estou te cobrando um ambiente que você já construiu, um ambiente que você teve comigo outrora, um relacionamento que você teve. Então o Senhor está dizendo assim: não estou te cobrando nada demais. Eu estou te cobrando algo que você já possui, que você já teve. Eu amo quando o Senhor se manifestou pela primeira vez com Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, esse texto diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Mas muito rara para quem? Para Eli. E as visões não eram frequentes. Certo dia, repita comigo: certo dia. Teve um certo dia que o Senhor decidiu se manifestar na sua vida. Ele percebeu: agora ela está pronta, agora ela construiu um ambiente, agora eu entro, agora eu falo. E de início você não está entendendo o que é Deus, mas é Ele. Hoje eu vim te dizer que algumas coisas que você acha que não são ou não vêm do Senhor, que é coisa da sua cabeça, é o Senhor se manifestando. Certo dia, estando deitado, aonde? No quarto. Aonde? No ambiente. Por que Deus só falou quando Ele se deitou? Porque Ele só fala quando eu descanso. Por que o Senhor fala de quarto e não fala de sala? Porque quarto é lugar de descanso. O Senhor está dizendo: descansa em mim e eu me manifestarei a teu favor. Descansa em mim. Para de usar de palavras vãs. Para de repetir algumas coisas. Descansa em mim. Entra nesse quarto e chora. Entra nesse quarto e chora. Não fala nada não, filha. Não fala nada não, filho. Entra e chora, chora. Tão somente chora. Entra na minha presença e diz o que você está sentindo. Entra na minha presença e me diz o que você está passando. Entra na minha presença e derrama as suas lágrimas. Expressa isso para mim. Expressa o teu sentimento. Expressa a tua dor. Expressa a tua dor. O Senhor está dizendo assim: me expressa. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos
já começavam a escurecer-se ao ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo, em que estava a arca, antes que a lâmpada se apagasse, de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino dizendo: Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torne a deitar. Sabe, por 3 vezes a história se repete. Por 3 vezes Eli não compreende que é o Senhor falando com ele. Por 3 vezes o Senhor insiste. Porque agora o Senhor está falando com Samuel. Sabe, Samuel, a partir de agora, ou desse momento, você vai criar um ambiente comigo. Você vai criar um quarto comigo. Você vai criar uma história comigo. O Senhor hoje está chamando você que construiu uma história com o Senhor. O Senhor hoje está te chamando, você que Deus te colocou numa determinada posição e você tem sido omisso a essa posição. Deus, Ele te chamou, te colocou, e você tem desdenhado. Você tem achado que foi o homem. Você tem achado que são as pessoas. Você tem achado que é fruto você ter se tornado membro. E depois de um período, depois de membro, você precisa ser uma outra coisa acima de membro. E aí te chamam para obreiro. Para obreiro. Você ganha um uniforme. A partir desse momento que você ganha um uniforme ou passa a usar um terno, você ganha uma armadura diferente. Eu gosto quando Saul, zombando de Davi, quando Davi disse que vai lutar com o gigante Golias, a Bíblia diz que Saul vira e diz assim: coloca sobre ele a minha armadura. E a Bíblia diz que Davi não conseguiu dar um passo, porque a armadura de rei destituído não serve para a tua vida. Hoje você tem procurado armaduras que não são a armadura que ele te deu. Quando Davi não consegue dar um passo, sabe o que ele diz? A Bíblia diz que ele tirou de si aquela roupa, aquelas vestes, e mandou trazer o seu cajado. Esse uniforme ou essa posição que Deus te colocou foi Ele. E enquanto tu não entender isso, você vai ter dificuldade de redescobrir o caminho para o quarto. Você vai ter dificuldade de falar e Ele te ouvir. Porque você abandonou. Porque você rejeitou. Porque você não foi capaz nem de dar uma desculpa. O Senhor olha do alto e diz assim: ela não foi capaz, ele não foi capaz nem de conversar comigo, dizer: Senhor, eu não tenho ido, eu não tenho feito, eu não tenho dado o meu melhor, eu não tenho mais, por causa disto e disto. Você simplesmente abandonou. Você rejeitou. Você achou que aquilo não servia para você. Você achou que aquilo não era para você. Você achou que o teu tempo passou. E você abandonou. É com você que Deus está falando. É com você que esse texto está dizendo, de Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, porque tu esqueceu de orar, tu esqueceu de conversar comigo, entra no teu quarto. Eu não me manifestarei na sua vida se você estiver num outro ambiente que não seja o quarto. Entra no teu quarto. E fechada a porta, o Senhor diz: eu só me manifestarei se você fechar a porta. Ele está dizendo: não basta entrar no quarto se você não fechar a porta. Você precisa fechar a porta. Quando você fecha a porta, você vai distinguir um ambiente do outro. O Senhor está dizendo, de repente, a sua casa, você entra pela sala, e da sala você passa para o seu quarto. Mas o Senhor está dizendo: eu só reconheço quando tu entra num quarto. Eu não reconheço os outros ambientes. Os outros ambientes da sua vida eu não reconheço. Eu só reconheço quando o ambiente é um ambiente que eu e você, nós estamos juntos.
O Senhor está te chamando de volta. Olha para o pastor. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está dizendo para você que Ele está com saudade da porta fechada. Ele está com saudade porque quando fecha a porta, agora você se depara com um Deus que você não vê, mas está do lado de dentro. Eu falei no domingo passado que eu fico pensando quem foi que desatou Sadraque, Mesaque e Abidnego quando foram lançados na fornalha. Fala para mim. Quem os desatou já estava na fornalha antes deles. Quem os desatou, não só os desatou, como se relacionou com eles na fornalha. Eu vim dizer para você que independente do ambiente que você esteja vivendo ou passando, faça desse ambiente o teu quarto. Faça desse momento de dor o teu momento. Faça desse momento de dor esse momento em que o Senhor se manifestará a teu favor. Chama Ele para o negócio. Chama Ele para o problema. Chama Ele para o relacionamento. Chama Ele. Envolve Ele nisso. Entra no teu quarto. Eu só vou me manifestar quando você fechar a porta. Eu só me manifestarei quando você fechar a porta. Entra no teu quarto. Eu estou com saudade de você. E depois de fechada a porta, tu vai orar. Eu estou dentro do quarto, diz o Senhor, mas não me revelei ainda. Senhor, então tem um trâmite? Tem. Eu preciso achar o quarto. Eu preciso entrar. Eu preciso fechar a porta. E agora eu preciso orar. Agora o Senhor está dizendo, agora você tem que orar. Agora você precisa, me ajuda, igreja. Agora você precisa orar. Mas orar quem? Orar a teu Pai. Nós vimos que a maioria das pessoas que se declaram ateu, elas tiveram uma dificuldade com seus pais biológicos. Sabia disso? Você quer tratar uma criança apresentando alguns problemas? Você quer ver como ela vê o Senhor, vê o Deus, vê o Pai? Pergunta para ela, como é o teu pai? Se ela descrever, meu pai é ausente, meu pai não liga para mim, meu pai é insensível, meu pai me bate, meu pai é distante, meu pai dessa mesma maneira ela vai entender o Pai Celestial. Eu vim aqui te dizer que o Pai Celestial quer se aproximar de você, porque você está dizendo que você não confia mais, porque alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te entristeceu. Mas hoje eu vim aqui movido pelo Espírito Santo para dizer que ainda que uma mãe abandone seu filho num processo de amamentação, todavia o Pai Celestial jamais vos abandonará. Ele diz que você é eleito, Ele diz que você foi gerado antes da fundação, antes de tudo ter sido criado, você foi gerado nele. Então Ele se preocupa contigo. Eu não sei se você tem algum trauma, se você carrega alguma decepção do seu passado, se você foi ferida, se você foi ferido, se você carrega uma dor, uma mazela, se durante muito tempo isso vem te entristecido, tem te consumido, mas eu vim te dizer que existe um Pai Celestial, que Ele te ama. Ele diz, olha, eu quero voltar a me relacionar com você. Eu não quero que tu me chame de Deus. Não me chama de Deus, não me chama de Senhor, me chama de Pai. Pai, me chama de Pai. Me chama de Pai. Me chama de Pai. Me chama, se tem uma coisa, mas já falei aqui, falei semana passada, fala de novo. Se tem uma coisa que era a minha maior dificuldade, era isso, porque eu não tive pai. E eu tinha dificuldade nisso, porque eu procurava resposta, eu procurava parâmetros, eu procurava pessoas que eu pudesse dizer, aquele ali vale a pena seguir. Eu já contei isso aqui há muitos anos. Eu tive um tio
Esse tio já faleceu, era um tio que era pai de encosto, de candomblé com queto. Ele nunca nos envolveu em nada do que ele fazia, mas com todas as suas falhas, eu comecei a observar naquele homem um referencial. Você imagina alguém que já conhecia o Senhor Jesus, que olha para um tio que não é crente ainda, não é cristão ainda, e você olha nesse cara qualidades, você olha nesse cara personalidade, você olha nesse cara caráter, você olha nesse cara coisas boas. Nós chegávamos lá e aquele homem, ele se preocupava em nos agradar, muita debilidade, muita deficiência, muita falta de tudo, e aquele homem, sabe, então eu olhava para ele e dizia, olha, esse homem agora eu descobri que é a minha referência, eu precisava de uma referência. De repente você está aqui hoje e você precisa de uma referência, mas eu vim te dizer aqui, se falhar aqui na terra, tem um pai que não falhará, ele não dorme, ele não dormita, o guarda de Israel, ele é o teu Senhor, mas hoje ele quer ser chamado de pai, igreja, de pai, igreja, de pai. Isso eu não sei se você está pegando no teu espírito aí, ele quer que você o chame de pai, você só pode chamar ele de pai dentro do quarto, você só pode chamar ele de pai com a porta fechada, você só pode chamar ele de pai nesse ambiente que você construiu. Pai, meu pai. Orarás a quem? Orarás a quem? A teu pai. O pai está em secreto. É interessante aqui, isso é lindo. O pai em secreto, ele só se revela quando eu oro. Ele só se revela quando eu oro. Aí ele se revela. Ele está num ambiente. Ele é o pai que está em oculto. Agora ele é o pai que me vê em secreto. Aonde? No quarto. Oh! Igreja de Cristo, escuta o que o Espírito Santo está dizendo. Escuta o que Deus está me usando para falar com a igreja hoje. Eu estou te chamando de volta para esse ambiente. Eu estou te chamando de volta para esse lugar, para esse, sabe, eu estou te chamando de volta, de volta. De volta. Nada nesse mundo trará o resultado que você espera. Os valores do mundo andam na contramão dos meus valores. A alegria que o mundo pode te proporcionar é pequena e vazia. Aquilo que tu acha que é bom, não é. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final leva à morte. O Senhor está chamando a igreja para uma intimidade. O Pai está chamando a igreja para uma oração. Ele diz, tu porém não pode mais fazer o que os outros fazem. Tu porém, agora que eu te ensinei como é, tu está imitando os hipócritas. No versículo 5 do capítulo 6. Você está imitando eles. Eu te criei para que você seja um referencial meu nessa terra. Mas sabe o que está acontecendo? Você está se deixando levar. Sabe o que está acontecendo? As más influências. Sabe o que está acontecendo? A palavra está realmente fazendo efeito na vida de alguns. As más conversações corrompem os bons costumes. Você está perdendo os bons costumes pelas más conversações. Você está perdendo os bons costumes com quem você está se relacionando. Você está perdendo os bons costumes porque você está dando ouvido onde você não tinha que dar. Você está perdendo os bons costumes porque o ambiente que você está frequentando não é o ambiente do quarto. Por isso, porque no quarto sou eu e você, é você e eu. No quarto sou eu e você, é você e eu. Para com isso, para com isso. Para de achar que a tua resposta vai vir de pessoas. Para de estar preocupado com pompas. Para de
de estar preocupado com enfeites. Para de estar preocupado com isso e saiba que eu sou o Deus que eu falo em secreto. Eu me manifesto no quarto quando a porta está fechada. Sou eu o Deus que fala contigo. Sou eu o Senhor da tua vida. Sou eu o Senhor. Para de abrir, para de se relacionar com pessoas que estão em outros ambientes que não são, ou que não é o ambiente que Deus tem para você. Cala a tua boca, abre diante do Pai. Para de reclamar, para de murmurar. Tu pensa que eu não vejo? Diz o Senhor. Tu pensa que eu não sei que você fala uma coisa mas faz outra? Tu pensa que eu não sei quantas vezes a sua casa ela é porta para se falar da igreja, se falar do pastor, se falar das pessoas, dos irmãos? Quantas vezes vocês abrem a boca de vocês para falar daquilo que é santo? E eu sou santo, a minha casa é santa, e eu comando todas essas coisas. Sou eu, não é o homem, porque o homem está lá hoje, mas eu posso arrancá-los de lá, eu posso tirar esse homem de lá, eu posso destituí-lo do seu cargo, mas a minha presença permanecerá. Porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Repita comigo: te recompensará. Recompensa é galardão, amados. Recompensa é galardão. Vão existir coisas que tu ora hoje, que tu só vai ver proveito das coisas na eternidade. Pega no teu espírito. Pega no teu espírito. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Quando você está no quarto, ninguém te vê, só o Senhor. Ele está com saudade disso. Está com saudade dessa intimidade. Está com saudade desse relacionamento. Está com saudade de ser chamado de Pai. 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 Saudade de você. O Senhor está dizendo: eu estou com saudade de você. Filha minha, amado meu, saudade de você. Posso olhar daqui e ver algumas pessoas que estão sentadas que não eram para estar. Pai está com saudade de você. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. O Senhor está te chamando hoje para se deleitar na presença do Pai. Está entendendo? Ele está dizendo para alguns: é hoje.
está dizendo: eu quero voltar a te abraçar. Eu quero voltar a sussurrar nos teus ouvidos. Livre-se de ambiente que não tem parte comigo. Ou tu fará parte do ambiente que não tem parte com ele. Ou você se livra ou faz parte do ambiente. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tão certo como vive o Senhor, de tudo quanto eu ministrei aqui, Ele falou: fala exatamente isso. Ou eles se livram do ambiente, ou eles fazem parte do ambiente. Diga a eles a respeito de graça e desgraça. Assim o Senhor me manda eu te dizer. Graça é favor imerecido, mas há uma maneira mais simples de você compreender. Graça é Deus dentro, graça é Deus. Desgraça, Deus fora. Ou tu se livra do ambiente e se relaciona com o Senhor, ou faz parte do ambiente onde não há relação com Deus. A escolha é sua. Mas eu espero muito que você possa fazer a escolha certa. Quero te convidar a se colocar de pé. No nome de Jesus, se coloque de pé. Respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e o ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, és tudo pra mim, tu és Jesus. Se aí no teu lugar você reconhece que está num ambiente que não é o ambiente que você um dia construiu com Deus, e que você deseja voltar a frequentar esse quarto, voltar a frequentar esse ambiente, que aí no teu lugar você possa colocar as mãos à altura do teu coração, no nome do Senhor Jesus. Em definitivo, você vai dizer: Senhor, eu estou voltando, com singeleza, com simplicidade. Você vai dizer: meu Deus, eu estou voltando, eu quero entrar no meu quarto, eu quero fechar a porta, eu quero fazer desse ambiente o meu ambiente contigo. Eu quero priorizar as tuas coisas, eu quero priorizar o teu reino. Se esse for o teu caso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você possa fazer a tua oração aí, faça a tua oração, mas comece chamando Ele de Pai. Diga: meu Pai, meu querido papai. Fala com Ele aí no teu lugar, pois Ele te ouve, Ele entende as tuas dificuldades,
mas Ele está te chamando de volta. Diga: meu Pai, eu estou entrando no quarto, se manifesta na minha vida, Pai. Se revela para nós, Senhor. Se revele para nós, meu Deus, essa noite. Se revele para nós, se revele para nós. Que possamos orar quando tudo vai bem, que possamos orar no tempo da dificuldade, que possamos nos relacionar contigo a tempo e fora de tempo, no nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, se há alguém entre nós que decidiu em aceitar Cristo hoje, se há alguém entre nós que está fazendo a melhor opção da sua vida, que é por Cristo Jesus, que você possa ir no seu lugar, em nome de Jesus, com todas as mãos, os braços abaixados. Aí no teu lugar você vai levantar a sua mão para o céu. Levante o seu braço. Se você porventura decidir aceitar o Senhor Jesus hoje como autor e consumador da sua fé, se houver alguém entre nós, em nome de Jesus, Deus, receba essas vidas, meu Pai.